Glória a Deus. Que a paz esteja com todos vocês. Meu abraço a cada um de vocês. Eu aqui quero fazer uma leitura para meditar. Está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Essa carta maravilhosa do capítulo 3. E eu quero fazer uma leitura no verso 21. A justificação pela fé. No verso 21 vai dizer assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos o que crerem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, sendo um conhecedor das Escrituras, esse homem que tinha um pleno conhecimento da lei e dos profetas, ele agora usado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esta carta aos Romanos e ele vai fazer esse comentário. Ele vai dizer tudo isso que ele alcançou pela misericórdia e pela graça de Deus. Ele agora vai testemunhar daquilo que ele recebeu, que antes ele desprezava. Mas agora ele, como conhecedor, está testemunhando da grandeza que Deus fez na vida dele através da pessoa de Jesus. E agora ele vai dizer: a justiça de Deus tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus que pela fé Jesus Cristo para todos os que soube, todos que crerem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a raça humana pecou e peca. Mas agora o homem precisa ter um conserto diante de Deus, para renovar essa nova aliança diante de Deus. Só Jesus. Só Jesus. Eu não entendo como algumas pessoas chegam a falar que não precisa de Jesus para chegar a Deus. Eu não consigo entender, meus amados, porque quando eu vou examinar as Escrituras, tudo aponta para Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Mas nós sabemos que tem pessoas que não dão crédito na pessoa de Jesus. Mas o que nós devemos falar é que Deus tem misericórdia, não só dele, mas de todos nós, para que Deus venha abrir seus corações, para que ele venha ter um entendimento que Jesus, ele é o Salvador, que Jesus, ele é o libertador do homem do pecado, que Jesus é ele que transforma o homem, afasta o homem daquilo que não presta e coloca o homem numa nova direção. É Jesus, porque esse Jesus, ele não nasceu por acaso. Esse Jesus não é um homem por acaso. Esse Jesus é o Filho de Deus. Ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou do seu trono de glória. Ele se humilhou até a morte de cruz para que nós tivéssemos o pleno conhecimento dessa redenção, dessa graça manifestadora por ele. Ele nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher. Ele, como homem, ele foi tentado, ele foi humilhado, cuspiram, bateram nele, mas ele não abriu mão daquilo que ele veio fazer nessa terra. Foi religar o homem com Deus, foi salvar o homem do pecado, foi tirar o homem da mão dos inimigos. E muitas vezes nós não queremos entender isso, muitas vezes não abrimos nossos corações para ver essa redenção. Eu não consigo entender às vezes, meus amados, como é que o homem renega Jesus. O Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus.
Todo homem pecaram e todos precisam de Deus, todos precisam de Deus. Aqui não pode falar, eu não preciso porque eu não pequei, não é todos. Ele aqui está dizendo todos. Glória a Deus. Isso é justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus é em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que crerem. Porque só vai ter essa justiça quem crê. Quem não crê não vai ter. Porque se eu não acredito, eu não vou receber. Eu não quero. Se alguém pegar algo e me dá, tá aqui, irmão. Tá aqui, Dedé Muniz, eu estou te dando esse relógio para tu usar. Mas se eu não quiser, eu não vou receber porque eu não quero. Ainda que aquele que queira me dar, insista para que eu receba. Mas eu não vou querer, eu vou renegar. Então também são as pessoas que não querem a justiça de Deus. Não querem receber essa graça de Deus. Eles não vão receber porque eles estão negando. Porque quem crê, receberá. Quem crê, será justificado diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu não sou justificado pela lei, não. Eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Não é justificado pela lei, nem pelos profetas, não. É em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era conhecedor porque ele teve essa experiência. Aleluia. Glória a Deus. No verso 24 ele vai dizer: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Meus amados, isso é muito forte, isso é muito lindo, a palavra de Deus. Não há brecha para você se desviar do que a palavra está dizendo aqui. Você só será justificado pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há outra graça, não há outra redenção fora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, o Yeshua. Esse é o Messias que você deve confiar, aceitá-lo, abraçá-lo, essa graça redentora. Aleluia. E o verso 25 também ele vai falar: ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é amoroso, porque Ele deu seu próprio Filho para apropriação, derramou seu sangue naquele sacrifício que Ele fez, para remissão, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, de todos aqueles que antes também cometeram, e de nós que estamos presentes. Porque Ele vai dizer sobre a paciência de Deus. Tanto tempo Deus pelejou com a raça humana para o homem estar sempre no caminho de Deus, mas o homem, pela sua rebeldia, pelo pecado, se distanciou do homem. O melhor, se distanciou de Deus. O homem se distanciou de Deus. Agora Deus entra com esse projeto, com essa remissão, com essa graça, para que o homem possa alcançar a comunhão com Ele, para que o homem possa ser religado com Ele. Ele manda Jesus fazer tudo isso. Ele manda Jesus pagar um alto preço que não era de Jesus. Esse preço era meu e era teu, porque foi nós que pecamos, foi nós que se desviamos do caminho de Deus, não Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus não pecou, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Glória a Deus, bendito seja o nome de Deus. Deus é paciente. Pela sua paciência, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos a graça.
porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ele está conosco todos os dias, meu amado. Basta que você queira o aceitar. O apóstolo Paulo, expõe de maneira serena, desejada, a profundidade, a doutrina que já havia exposto de modo polêmico na carta aos Gálatas. A gratuidade da salvação pela fé. Ele mostra que só Deus pode salvar e que salva não apenas os judeus, mas toda a humanidade destruída pelo pecado. E Deus salva através de Jesus Cristo. Ora, para que a humanidade seja salva, Deus dá-lhe uma anestesia geral, com uma condição: que o homem acredite em Jesus Cristo, manifestação suprema do amor de Deus aos homens, e se torne seu discípulo. A seguir, o Espírito age dentro do homem, assim anistiando e constrói nele uma vida nova, que destrói o pecado, solidarizando-se com Jesus Cristo, princípio da nova humanidade. Um novo Adão. A humanidade pode recomeçar o seu caminho e salvar-se. Paulo quer mostrar aos judeus cristãos de Roma e a nós que nenhuma lei pode salvar, por melhor que seja, nem mesmo a judaica, pois não consegue destruir o pecado. Pelo contrário, ela até alimenta o pecado. Somente a fé que temos em Jesus Cristo é que nos coloca no âmbito da graça e nos possibilita conseguir no Espírito a humanidade nova. Glória a Deus, glória a Deus. Todos os homens estão debaixo do pecado. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Abraão foi justificado pela fé. A justificação pela fé é a paz com Deus. Glória a Deus. Por um homem vieram o pecado e morte. Por um homem também veio a graça. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A justificação pela fé, meu amado, em Cristo Jesus. Aqui fica a minha gratidão. Aqui fica a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, por Ele usar os meus lábios para transmitir as boas novas. Eu me alegro, oh, glória a Deus, por ser um canal da palavra de Deus a todas as nações. Todas as nações precisam ouvir a palavra de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Oh, glória a Deus. Formosos são os pés daquele que anuncia essas boas novas. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu me sinto aventurado, porque eu tenho o privilégio que Deus me deu para anunciar as suas boas novas. Oh, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Aqui fica a minha gratidão a cada um que vai ouvir, a cada um que vai ver esse vídeo. Meus amados, preste atenção nessa ministração. Que a paz esteja com cada um de vocês. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória.